Declaração de líder bancada do PL. Na tribuna, vereador Sandro Fantinel. Senhora presidente, mesa, queridos colegas, eu venho aqui fazer um desabafo triste por a gente ver um falatório, a gente vê propaganda daqui, propaganda dali, mas na realidade não se faz nada. Aliás, se deixa de fazer o mínimo necessário. E, como eu sempre disse nessa casa, e todo mundo sabe, também, claro, não tiro o mérito do vereador Velocino, mas sempre representei o agricultor e o agronegócio, e não adianta a gente usar a bandeirinha do agricultor e do agronegócio em campanha. A gente tem que mostrar serviço. A gente tem que vir aqui comprovar o porquê que a gente diz que apoia. E ontem, senhora presidente, visitando alguns agricultores, eu fiquei, não vou dizer que chorei, mas quase. Eu fiquei desesperado com a realidade que está acontecendo na região da Serra Gaúcha. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Falam em ajudar o agricultor, que tem que ajudar o pequeno agricultor, que o governo vai ajudar, que está ajudando, tanto o governo federal quanto o governo do estado, que tem que proteger o pequeno. O pequeno agricultor está morrendo. Está morrendo. E eu vou dizer como? Ouvindo a voz desse agricultor. Que por ética moral, eu não vou colocar aqui a imagem dele, porque não é o caso e não é necessário. Aonde esse agricultor me disse, não estou mais conseguindo pagar as contas. E principalmente os agricultores que produzem cenoura e beterraba. Esses estão morrendo. Por quê? Eu vou explicar por quê. Primeiro veio a enchente, lavou a terra, levou embora a maioria da produção. Tá? Agora eles estão colhendo o pouquinho que sobrou. Mas o que acontece? Minas Gerais teve uma hiperprodução de cenoura e beterraba. Por quê? Porque o clima favorece, o clima lá é ótimo para isso, o tempo colaborou, eles produziram mais do que o necessário. O que está acontecendo? Está vindo para o Rio Grande do Sul os produtos de Minas Gerais a um preço abaixo do mínimo, e os nossos pequenos agricultores que estão colhendo o pouco que sobrou da enchente, isso que o governo diz que está ajudando, tá? O pouco que estão conseguindo colher, eles não estão conseguindo espaço nos mercados. Eles não estão conseguindo colocar a produção deles, eles não vão conseguir pagar as contas até o final do ano. Produtores que têm 30, 40 funcionários trabalhando na lavoura que vão demitir todo mundo até o fim do ano. Aonde esse povo vai trabalhar? Ah, mas nós vamos conseguir umas casinhas para eles, nós vamos conseguir uma colocação para eles e vamos lá na FAS de novo. E de 120 milhões vamos para 200 milhões para a FAS. Né? É assim que se resolve uma sociedade? É assim que se faz uma economia funcionar? É dessa maneira? Ou é ajudar realmente na fonte nessa hora aqui? Essa é a hora de tirar qualquer tipo de imposto em cima desse pequeno agricultor que está lá colhendo 30% do que a enchente levou embora. E não consegue colocar mercadoria nos mercados, não consegue colocar no Ceasa, não consegue vender, porque vem a mercadoria de Minas Gerais a 10% do valor que eles teriam que vender. Estão falando em R$20 a caixa de cenoura para o agricultor nosso aqui, aonde que o custo da caixa é R$38. Como é que o agricultor vai sobreviver? Cadê aquele governo que diz que ajuda os pequenos agricultores? Vamos ajudar o agricultor pequeno, porque é a agricultura familiar. Sem tirar o mérito dos climatóides, né, que ajudam a quebrar o resto dos agricultores. É complicado, gente. É muito complicado desse jeito. Não adianta falar, não adianta fazer propaganda, não adianta fazer videozinho. Tem que mostrar serviço. Ontem eu senti na pele, aquele agricultor quase chorando, me contando a situação. E aquelas pobres famílias que vieram de fora e que trabalham para esse agricultor e que tem só aquele meio de sustento.
E que no fim do ano vão estar tudo na rua. Vão aonde? Viver de Bolsa Família também aqueles? Essa é a hora do governo do Estado e do governo federal mostrar clemência para esse povo. Aqui ninguém está atacando ninguém está ofendendo ninguém. Aqui a gente está dizendo que não adianta fazer propaganda e não fazer acontecer. Esses agricultores pequenos, não estou falando dos grandes, esses agricultores pequenos vão parar de trabalhar. Vão botar à venda como já está acontecendo, vão vender o trator, vão vender a tobata, vão vender o tuk-tuk, né, vereador Velocino? E não sabem o que vão fazer. Não sabem o que vão fazer. Os agricultores médios, senhoras e senhores, e eu estou falando aqui da nossa região. Estou falando Fazenda Souza, região da Serra Gaúcha, nós aqui, tá? Os agricultores de médio porte e grande porte estão abandonando as lavouras de hortifruti granjeiro. E estão plantando o quê? Grãos. Tudo soja. Por quê? Porque a soja, a máquina com o GPS, planta e colhe. Não precisa mão de obra. Mesmo que a soja caia de preço, mesmo que ela custe menos, mesmo que eles vendam por menos, mesmo assim eles têm lucro. Porque hoje, beterraba, cenoura, couve-flor, repolho, brócolis, esses produtos precisam da mão de obra humana. E aí eu vejo gente que falava, porque não ajudam as pessoas. Não, todos aqueles pobrezinhos que vieram de fora, sonhando com uma vida melhor, e que estão instalados nesses locais, e que estão prestando esse serviço maravilhoso para o agricultor, vão aonde depois? Quando não tiver mais esses produtos. E eu aqui não vou falar de partido A, B ou C, política desse, daquele, presidente esse, presidente aquele. Eu tenho 56 anos e na minha vida eu nunca vi 1 quilo de cenoura, tomate custar R$14. É a primeira vez na história. Entende? Então assim, 1 quilo de maçã, 14 pila, 13 pila. Aonde que viram isso? No Stock Center, na semana passada, estava R$8 a cenoura. Um dia está 8 porque está na oferta, outro dia está 10. Então, gente, como é que a gente vai conseguir fazer o pequeno agricultor sobreviver se ele só planta isso? Ele não tem condição de fazer pomar de maçã, pomar de ameixa, pomar de pêssego. Isso é para a gente já, agricultor médio, que tem grandes condições, porque o custo é muito alto. Ele vive daquela verdurinha que ele vende, daquela saladinha, daquela beterraba, daquela cenoura. Aí a enchente levou embora a metade, quando não levou mais. Agora que ele está lá, que nem eu fui lá no meio, eles com as mãos tudo embaradas, arrancando a cenoura à mão, e dizendo para mim, nós não temos como vender o nosso produto. Querem dar R$20 a caixa e custa 38 para produzir. Cadê os governos que dizem que quer ajudar o pequeno agricultor, meu Deus do céu? E não adianta tapar o sol com a peneira, gente. Aqui ninguém está falando de A ou B. Nós estamos falando que eu, na minha vida, e pode entrevistar o povo lá fora, eu nunca vi os hortifruti custar tanto que nem custa hoje. Hoje eu sou bem sincero dizer, tem pessoas humildes dos bairros nossos aqui, mais humildes, que estão me dizendo para mim que é mais barato comprar frango e carne de porco do que comprar verdura. E isso é inacreditável. Na terra dos hortifruti granjeiros, vereador Velocino. E aí? E aí eu pergunto, e aí? Na terra dos hortifruti granjeiros, o frango e a carne de porco é mais barato que a verdura. Onde é que está o incentivo para esse povo ficar na terra? Aonde vai ir essa gente amanhã ou depois? Daqui uns tempos nós vamos ter que fazer salada de soja. Porque é isso que eles vão plantar, vereador Renato. Soja. Tem um agricultor de Fazenda Souza, um dos mais grandes de Fazenda Souza, plantava 200 hectares ali em São Francisco de Paula, 200 hectares de cenoura e beterraba, vereador Lucas. O senhor também que foi da Comissão da Agricultura. Botou todo mundo para a rua e hoje planta tudo soja. E aquele povo que trabalhava lá e ganhava o pão de cada dia, está onde? Dormindo na rua?
Então, gente, vamos ser mais coerentes e vamos ajudar essa gente a não sair da lavoura. Ou amanhã ou depois, nós vamos ter o bolso cheio de dinheiro e não vamos ter o que comprar para poder comer. Obrigado, senhora presidente.